Êxodo capítulo 12. Do versículo 5 até o versículo 10. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas e frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Levítico capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terás as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto com um bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo, de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, espergilá-lo no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está
com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. O sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si toda a iniquidade deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura de oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e os seus excrementos se queimarão com fogo. Aquele que queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis as vossas almas a estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Amém. Senhor, nós te damos graças. Graças pelo tamanho amor do Senhor. Graças por tamanha obra do Senhor que nos dá a condição de estarmos aqui hoje, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somente pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor, podemos entrar, Senhor, estar diante da presença do Senhor. Bendito é o Senhor, que nos salvou, que nos redimiu, que nos justificou, que nos deu entrada, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, para todo sempre, Senhor. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós rogamos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra essa manhã. Ajuda-nos a termos um coração simples, uma mente simples aqui, Senhor, para acolher a Tua palavra, Senhor. Move os nossos corações, Senhor, a estarmos totalmente entregues nesse tempo, Senhor, ao falar do Senhor, ó Deus. Edifica-nos, Senhor, consola-nos, Senhor, ensina-nos aqui essa manhã, Senhor, segundo o Teu bem-querer, Senhor. Carecemos, Senhor, do mover do Senhor no nosso meio, Senhor. Senhor, então fala com o Teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós te oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos na segunda sessão do livro de Êxodo. E gastamos um tempo falando a respeito do cordeiro que foi apresentado ali naquela segunda sessão. E temos falado desde o início, irmãos, que o ponto principal ali é aquele cordeiro sendo imolado à Páscoa, é o ponto principal daquela segunda sessão.
Então já tem 2 reuniões, essa vai ser a terceira, que nós entramos nesse aspecto do Cordeiro sendo imolado, daquela obra expiatória que Cristo realizou ali. Uma das primeiras mensagens sobre isso, que nós compartilhamos há 2 domingos atrás, nós falamos da necessidade dessa obra expiatória, que ela era uma necessidade absoluta diante da condição com que o homem se encontrava por causa do pecado. Então ela se tornou uma necessidade absoluta. Vimos a queda do homem, quão grande queda foi aquela. O homem se tornou completamente desalienado a Deus, oposto a Deus. O homem então se coloca numa condição de inimizade contra Deus. E esse homem, nada do que ele fez foi capaz ou hábil para resolver a sua questão do pecado, para que ele novamente fosse aceito diante de Deus. Então nós vamos perceber que não existia um outro meio de Deus conduzir esse homem novamente, a não ser que Deus cumprisse a sua justiça. E isso ficou muito bem claro para nós em Gênesis capítulo 3. Naquele dia houve morte, um animal foi morto naquele dia, mas naquele dia também Deus manifestou a sua misericórdia, porque o homem foi coberto. Então nós temos um tipo muito claro da obra do Senhor. Semana passada nós compartilhamos a respeito da questão do pecado, para termos compreensão do quanto isso realmente gerou em nós essa desalienação completa de Deus. Falamos sobre a respeito do conceito básico da questão do pecado, o errar o alvo, o errar o caminho, errar a rota correta. E vimos que Adão, ele errou o alvo era a vida, Adão escolheu a morte. Mas vimos que o pecado também, à luz das Escrituras, ele tem alguns outros sentidos, como revolta, rebelião, oposição. Que o pecado também tem um sentido de culpa, que o pecado também ele corrompe, que o pecado desvirtua. Todas essas questões, elas nos trazem o resultado do pecado na humanidade. E tem 3 coisas que a Bíblia nos coloca que o homem, por causa do pecado, ele passa a ter dentro da sua alma. O primeiro é o senso de culpa, que acompanha o homem. Esse senso de culpa, ele é extremamente visto em Gênesis capítulo 3. O homem, por se sentir culpado, ele cozeu folhas de figueira e fez uma cinta para si. Então ele teve a necessidade de fazer algo, porque ele se sentia culpado. E quando Deus vem, ele se esconde, porque mesmo tendo a sua folha de figueira, ele continua se sentindo culpado. Então o homem, no pecado, ele tem esse senso de culpa que o acompanha, que o atormenta na sua alma. Mas o pecado também na Bíblia é nos apresentado como um senhor que se assenhoria do homem que caiu. Então Romanos 6 vai nos dar esse pecado como um senhor, e vai nos falar para nós não servirmos mais por causa da graça, e sabemos que nessa graça Cristo, ele não só fez algo por nós, mas ele nos incluiu naquilo que ele fez. Então foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desempregado e nós não sirvamos mais o pecado como escravos. Então o pecado também é apresentado à luz das Escrituras como um senhor que se assenhoria de nós, essa senhoria dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos atos. E o pecado, de uma terceira forma, também é descrito na Bíblia como algo que corrompe. A Bíblia nos traz uma figura mais clara a respeito do pecado, é a lepra. A lepra era algo que se começava, que se expandia e ia se corrompendo o homem. E ao corromper esse homem, ele ia o alternando, iria o desfigurando. E esse homem cada vez iria se deformando mais e mais e mais. Mas graças a Deus, porque Deus, para tratar com o pecado, com aquele povo que estava escravo ali no Egito, aquele povo que estava afligido ali no Egito, aquele povo que estava com a sua alma atormentada no Egito, Deus, ele chegou a um ponto que ele manifestou o ápice daquilo que ele precisava para libertar o seu povo. E aquele ápice, irmãos, não foi fazer um grande milagre. Aquele ápice foi que um cordeiro seria imolado e o seu sangue seria aspergido. E aquele povo só teria que confiar que aquele sangue aspergido, irmãos, os livraria da morte, e eles naquela noite eles seriam libertos
pelo aquele sangue que havia sido derramado. Deus passaria e ali os libertaria naquela noite, e assim foi. Então nós temos um fio de prata à luz das Escrituras, irmãos, que avança em todas as Escrituras. Começando em Gênesis, mostrando aquele animal, não descreve que animal que é. A Bíblia só fala que Deus fez veste de animal e cobriu o homem e a mulher. Mas esse fio de prata, ele avança em Êxodo. Em Êxodo nós sabemos que seria um cordeiro. Nós sabemos que aquele sangue seria derramado. Nós sabemos que aquele sangue, ele seria aplicado, ele cobriria, e assim não recairia sobre aquele povo a ira, mas sim sobre aquele animal. Nós temos profetizado também no livro de Isaías, que não era somente um animal, que não era somente um cordeiro, mas que aquele cordeiro, ele era um servo sofredor, que ele era um homem de dores. Então, na verdade, aquele cordeiro que era tipificado, na verdade, seria um homem. E Isaías profetiza isso de uma forma muito clara. E começa o Novo Testamento no Evangelho de João. João Batista, ele não pode se segurar quando vê o Senhor. Eis o cordeiro. Porque o cordeiro, o homem, estava diante dos seus olhos. Aí ali já não havia mais nenhuma sombra, mas a realidade estava ali. Mas a Bíblia não termina com isso, ela termina em Apocalipse, porque aquele cordeiro que havia sido como que recentemente morto, estava nos céus, assentado no trono, e ele era digno, porque ele foi morto com o seu sangue, ele comprou para Deus, que procede de todo povo, tribo, língua e nação, e para Deus ele os fez reis e sacerdotes, e esses reinarão com Deus para todo sempre. Então nós temos uma visão ampla da Bíblia, que Deus, para tratar com a questão do pecado, irmãos, foi necessário enviar o seu Filho para que uma obra expiatória fosse feita. Então, diante desse fio de prata, nós temos um avanço disso que está em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 vai nos falar sobre o dia da expiação. A figura ela vai se tornar muito mais clara aqui. A figura ela vai se tornar para nós um aspecto de uma compreensão maior, porque ela vai nos mostrar o sacerdócio de Cristo e vai nos revelar tudo aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário. E nunca podemos esquecer, irmãos, o sacerdócio de Cristo não começa somente quando o Senhor adentra os céus. Existe um aspecto sacerdotal de Cristo para todo sempre constituído, mas Cristo na cruz do Calvário, ele era o nosso sumo sacerdote, e nós nunca podemos tirar isso dos nossos olhos. Então o Levítico vai nos colocar essas questões de uma forma muito clara. Ele começa esse capítulo em Levítico falando que falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. E aqui nós vamos perceber, irmãos, que dois homens chegaram diante do Senhor, e esses dois homens que chegaram diante do Senhor, eles foram mortos, porque eles não chegaram de maneira adequada. E lembra que tudo que o Senhor, irmãos, ele diz nesse capítulo, ele tem um propósito muito bem definido naquilo que ele nos escreve no último versículo. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Então, o que é descrito aqui, irmãos, era para tratar diretamente com a questão do pecado. E aqui nós vamos perceber isso, que começa-se o capítulo e ele vai se dizer a respeito de dois filhos de Arão que morreram, porque eles chegaram diante do Senhor. Isso é descrito, irmãos, no capítulo 10 de Levítico, no versículo 1 e 2. Nos falam que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então Nadab e Abiú, irmãos, eles tentaram se apresentar diante do Senhor, mas eles tentaram se apresentar diante do Senhor, irmãos, segundo aquilo que eles mesmos fizeram.
Então Nadab e Abiú, eles adentram diante do Senhor, sem ter dado uma ordem da parte do Senhor para adentrar. Então eles achando que diante dos seus próprios esforços, diante daquilo que eles mesmos fizeram, diante das suas próprias obras, eles poderiam entrar ali diante do Senhor. Isso, irmãos, já é um indício para nós muito claro, irmãos, de que homem nenhum por si mesmo, ele conseguiria entrar diante da presença do Senhor. Que homem nenhum teria, irmãos, a condição de adentrar perante a santidade do Senhor por meio dos seus próprios esforços, por meio da sua própria obra. O versículo 2, então, ele continua dizendo: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então o Senhor fala algo a Moisés, dizendo como que Arão deveria entrar no santuário, no Santo dos Santos, que não era para ele entrar todo o tempo, mas que havia uma forma, um meio pelo qual ele deveria entrar, porque se ele entrasse de qualquer forma, ele morreria, né? Então ele está dizendo aqui para que não morra, porque ele está ligando aquilo que aconteceu em Levítico capítulo 10, para que aquela mesma situação ela não ocorresse ali. Então o Senhor mostra como Arão, que era sumo sacerdote, como que ele adentraria para dentro do véu, né? Porque o Senhor ali apareceria sobre aquela nuvem, então ele não deveria aparecer de qualquer forma. E é interessante notar, porque fala então disso o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão. E essa figura, irmãos, ela começa a se tornar muito clara, porque quem faria uma obra de expiação seria um irmão. Se nós lembrarmos, irmãos, por um lado, Arão era irmão de Moisés, mas a Bíblia descreve a nação de Israel como um povo de irmãos. E aqui nos dá a entender, irmãos, que esse que faria expiação pelo povo, esse seria alguém que seria realmente um homem, que viria em carne, que não seria de fato algo feito fora da realidade humana, porque o homem caiu como um homem e ele será restaurado como um homem. Por isso que Cristo veio a esse mundo, por isso que o Verbo se fez carne. Isso vai nos mostrar a necessidade da encarnação do nosso Senhor, né? Arão, ele era uma figura de Cristo, embora uma figura imperfeita, mas ele era uma figura de Cristo. Arão, como sumo sacerdote, ele é uma figura, mas de um sumo sacerdote, irmãos, que ele era imperfeito. Cristo, ele é o sacerdote perfeito. E ele nos fala para que não entres no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Ainda que, irmãos, o caminho estava fechado ainda. Aquele querubim que havia sido colocado ali na entrada do Éden, irmãos, ele permanecia ali. O véu ainda estava fechado. O caminho ainda estava fechado. E por que esse caminho estava fechado? Porque ainda a questão do pecado era real, não havia sido tratado. Então o homem não tinha condição de adentrar. Então o caminho ele ainda estava fechado. E ele vai nos colocar diante do propiciatório que está sobre a arca. O que era o propiciatório, né? O que a Bíblia descreve a respeito desse propiciatório? Em Êxodo capítulo 25, a parte que diz a respeito do propiciatório está do versículo 17 ao 22, mas vamos ler do versículo 10 até o 22, para que o contexto fique um pouco mais claro para nós. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a sua altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para levar por meio deles a arca.
Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aqui nesse texto, irmãos, nós temos a descrição a respeito da questão do propiciatório, mas antes vai nos falar a respeito da arca. A arca ela deveria ser feita de uma madeira de acácia, que era uma madeira nobre, uma madeira durável, e essa madeira vai nos falar, irmãos, a respeito da natureza humana de Cristo, da humanidade nobre do nosso Senhor Jesus. Mas fala que essa arca ela seria coberta de ouro por dentro e por fora. Então ela era uma arca de madeira, mas coberta por ouro. Ouro, irmãos, na Bíblia vai nos representar a questão da natureza divina, porque essa arca ela era feita tanto de madeira, mas também de ouro, ela é coberta de ouro. Os 2 aspectos das 2 naturezas de Cristo, sua natureza humana e sua natureza divina. Então essas 2 naturezas estão claras aqui. Então a arca ela é uma figura exata da pessoa de Cristo. E o versículo 16 fala: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Porque não havia outro lugar, irmãos, que Deus poderia colocar o seu testemunho a não ser na arca. Porque a arca é um tipo exato e claro da pessoa de Cristo. Cristo, irmãos, ele é o único, irmãos, que poderia guardar o testemunho de Deus. Porque é aquele que veio não, irmãos, para abrogar a lei, mas ele é aquele que veio para guardar a lei, para cumprir a lei. Não existe outro que pode cumprir a lei a não ser o Senhor. Então o testemunho de Deus só pode ser colocado em um lugar, irmãos, exato que cabe a Ele. E o único lugar que cabe o testemunho de Deus é no seu Filho. Mas também, irmãos, o Senhor Jesus ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então aquele maná que está lá também é Ele. Mas o nosso Senhor também, irmãos, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele também é a vara de Arão que floresceu. Tudo que diz respeito à arca diz respeito ao nosso Senhor. Tudo que está lá dentro, como ela foi feita, tudo diz respeito ao nosso Senhor. Mas a Bíblia também vai nos colocar, irmãos, que seria feito um propiciatório. Agora o propiciatório ele não seria feito, irmãos, de madeira e de ouro. O propiciatório ele seria feito de ouro puro. Mas esse propiciatório, irmãos, ele tem a mesma medida. Ele tem 2,5 côvados, que será o seu comprimento, e a sua largura de 1,5 côvado. Ele tem a exata medida, irmãos, do comprimento e da largura da arca. Por que que ele tem essa exata medida, irmãos? Porque o propiciatório, irmãos, vai nos falar a respeito da justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, ela se adequa, ela tem a medida exata da pessoa do seu Filho. Sobre qualquer um de nós, irmãos, não teria a mínima condição de ser colocado, mas a justiça de Deus, ela tem a exata medida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, homem. Então, as coisas começam a se encaixar, né? E ali vai nos falar que ele seria feito de uma só peça com os querubins. E novamente, irmãos, nós vamos ter aqueles querubins que era símbolo da separação do homem em relação a Deus. Quando o homem foi expulso do jardim, Deus colocou um querubim ali. Aquele querubim estava ali na entrada para que o homem não entrasse. Mas o querubim estava ali no véu que foi bordado, os querubins estavam ali. O querubim também estava ali. Sinal, irmãos, que aquela entrada estava fechada para o homem. Sinal de que havia um julgamento de Deus em respeito à questão do homem. Então, Deus não abriu mão em momento algum, irmãos, da sua justiça. Isso é claramente descrito na luz das Escrituras. Mas a Bíblia também continua falando que esses 2 querubins eles estariam
com as suas asas estendidas, um voltado para o outro, né, cobrindo o propiciatório, suas faces voltadas um ao outro e olhando para o propiciatório, olhando para aquela tampa que era o propiciatório. O propiciatório seria colocado em cima da arca como uma tampa, e ali, irmãos, estaria um testemunho que Deus daria a Moisés. E o mais belo disso, irmãos, fala que ali o Senhor viria e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que são sobre a arca do testemunho, Deus falaria com Moisés. Ali era o lugar que Deus falaria com o seu povo. Mas a Bíblia só fala que Deus falaria com Moisés, porque Moisés também é uma figura de Cristo. Porque aquele caminho estava fechado. Por um lado, nós olhamos para aquilo, irmãos, nós pensamos, de fato, aquele propiciatório, ele trata da justiça de Deus. Isso é uma verdade, mas tem algumas coisas a mais com respeito ao propiciatório. A gente abre em 2 Samuel, no capítulo 6. Versículo 2. Fala, dispõe-se e com todo o povo que tinha, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Eu queria que os irmãos concentrassem nessa última frase, que se assenta acima dos querubins. Tem um outro texto que refere-se a isso também, a gente não vai abrir. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6, fala a mesma coisa. Mas eu queria que os irmãos abrissem comigo em Salmos, capítulo 80, no versículo 1. Salmos 80, versículo 1 fala: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. E guarda essa frase, que ela agora é o ponto que nós estamos tratando. Tu que estás entronizado acima dos querubins. Irmãos, aqui é algo belo para nós, porque o propiciatório, irmãos, por um lado ele é uma tampa da arca, mas por outro lado, irmãos, o propiciatório é um lugar que Deus se assenta. E a Bíblia vai nos deixar de uma forma mais clara em Salmos 80, vai dizer que neste lugar o Senhor está entronizado. Então o propiciatório é um trono. Se olhamos para a questão, irmãos, que ali seria aspergido o sangue, por um lado ele é um trono de justiça, porque era requerido que o sangue fosse aspergido ali para que fosse feito expiação pelo pecado do povo. Mas por outro lado, irmãos, ao ter sangue também aspergido ali também, nos mostra que ele era um trono de misericórdia. Porque quando aquele sangue era derramado, Deus perdoava, Deus desviava a ira. Então havia uma clara expressão do amor, da misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, para que nós possamos nos achegar junto ao trono da graça e receber, encontrar misericórdia para a ocasião oportuna, porque Cristo nos abriu o caminho. Esse trono, irmãos, hoje, irmãos, não está mais fechado, esse caminho não está mais fechado. Nós podemos nos achegar, não pelos nossos méritos, como Nadab e Abiú, irmãos, mas podemos chegar, irmãos, porque aquele cordeiro foi imolado, o sangue foi aspergido. Deus, ele cumpriu a sua ira, ele manifestou a sua ira, mas Deus manifestou o seu amor. Esse trono, irmãos, ele é um trono de justiça, mas ele é um trono de misericórdia também. Então a gente voltando lá para Levítico capítulo 16, vai nos deixar então de uma forma clara com respeito a essa questão. O Senhor apareceria ali sob a nuvem do propiciatório, assim como Êxodo 25, 22. Não. Por isso que o Senhor fala aqui, porque
porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O versículo 3 ele continua: entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Esse novilho pela oferta pelo pecado, irmãos, o versículo 6 vai falar o seguinte: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Esse novilho ele era pela oferta de pecado pelo próprio Arão e pela sua casa. Por quê, irmãos? Porque Arão, embora sendo sumo sacerdote, ele era pecador, ele era falho. Arão ele era limitado, ele era cheio de erros, então ele precisava primeiro fazer expiação por si, por causa dos seus próprios pecados, e ele também precisava fazer expiação pela sua casa. Mas o livro de Hebreus, irmãos, vai nos falar no capítulo 3 sobre a questão da casa. Hebreus capítulo 3, versículo 6. O texto vai nos falar o seguinte: Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Irmãos, Arão ele precisava fazer por si mesmo e por sua casa. Esse era aquele tipo de sacerdócio que havia ali, falho, cheio de erros, pecador. Mas Cristo, irmãos, como a Bíblia vai nos escrever no capítulo 7 aqui de Hebreus, ele vai nos falar o seguinte, irmãos: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como esse. Como Arão? Não, irmãos, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Esse é Arão. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Irmãos, o nosso sumo sacerdote, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e ele não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de fazer sacrifício por si mesmo. Irmãos, esse é o nosso sumo sacerdote, e essa é a nossa posição como casa do Senhor. Aquilo que foi feito, irmãos, por Cristo, ele é algo eterno, no qual não há necessidade de ficar ano após ano se recordando, se fazendo de novo, como que comemorando que são pecadores, todo ano relembrando naquele dia. Não, irmãos, como casa do Senhor, nós estamos nessa outra esfera hoje. A gente volta lá para Levítico capítulo 16. O versículo 4 ele vai nos falar: vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas vestes sagradas, banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Nesse dia, irmãos, as vestes de Arão ela é completamente diferente. As vestes do sacerdote, que elas são descritas em Êxodo 28, elas são vestes extremamente parafernadas. Nós temos ali estofo, nós temos ouro, nós temos púrpura, linho, pedras preciosas naquele peitoral. Nós temos várias coisas no qual havia nas vestes do sumo sacerdote. Mas nesse dia, irmãos, era algo diferente. Nesse dia, irmãos, fala que a calça era de linho, o cinto era de linho, a mitra era de linho, tudo ali era de linho. Isso nos mostra o que Deus requeria para que o homem entrasse no Santo dos Santos. Linho na Bíblia, irmãos, vai nos falar de atos de justiça. Isso é descrito para nós, tanto em Hebreus, quanto é descrito para nós também em Apocalipse. Linho vai nos falar desses atos de justiça. Isso vai nos mostrar claramente, irmãos, daquilo que nós acabamos de ler sobre a pessoa de Cristo: santo, culpável, sem mácula, separado dos pecadores.
Esse é o nosso Senhor, do qual a sua vida humana, ela é uma vida aprovada por Deus. Mas a Bíblia aqui, irmãos, vai nos colocar em relação a Arão, para que ele pudesse entrar ali, irmãos, que ele pudesse entrar dessa forma. Arão, ele não tinha, pelos seus próprios atos, essa veste, como veste de justiça. Então aquela veste deveria ser dada para Arão, porque Arão, no final de contas, ele era pecador, ele não tinha aquela condição. Não. Então essas vestes, ela era dada dessa forma, porque Arão, ele tinha culpa. Então ele não pode entrar no Santo dos Santos sem antes primeiro ter feito expiação por seus pecados. Mas nós devemos perceber determinadas coisas aqui, irmãos, de uma forma tão bela que nós temos aqui, né? O nosso Senhor, de fato, por ser santo, irmãos, Ele, da sua própria constituição, Ele é uma oferta adequada. Pelo fato dele ser santo, irmãos, Ele é um ofertante adequado. Pelo fato do Senhor ser santo, irmãos, a sua obra, ela pode ser consumada e ser eterna, ela pode ser para sempre. O Senhor, irmãos, em si mesmo, Ele tem toda a justiça necessária para que Ele possa fazer expiação por nós. O Senhor não foi algo dado a Ele, mas o testemunho de Cristo, do homem Jesus, irmãos, traz essa constituição como de um cordeiro aprovado. Por isso que Ele se achega, irmãos, diante de todos os seus opositores, e nada se encontra naquele homem para que ele fosse morto. Todos julgam ele, falam, nada nesse homem para ser morto. Irmãos, essa é a bendita pessoa do nosso Senhor. Então nós hoje, irmãos, nós não precisamos ter uma vida de querer fazer grandes coisas para que de alguma forma possamos ser aceitos por Deus. Mas hoje, irmãos, nós somos aquele povo que nós corremos para o nosso Senhor, porque sabemos que nele nós somos aceitos por Deus. A nossa grande questão hoje, irmãos, não é fazer, mas é estar. Nós devemos aprender a estar em Cristo, irmãos, e desfrutar de todos os benefícios que há na vida de Cristo. Cristo, irmão, se tornou a nova esfera que Deus ele quer para nós, como uma esfera perfeita. A esfera da religião, irmãos, é o homem tentando fazer algo para si, para tentar se aprovar diante de Deus. A esfera da vida é o homem desfrutando daquilo que Deus deu a ele. E essa é a esfera que o Senhor ele quer nos levar em Cristo. Mas essa veste de linho, ela tem um sentido à luz das Escrituras, irmãos. Em Ezequiel, capítulo 44. O texto vai nos falar o seguinte, a partir do versículo 17: E será que, quando entrarem pela porta no átrio interior, usarão veste de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre as suas coxas. E não se cingirão, a ponto de lhes não vier suor. Porque, irmãos, aquelas vestes deveriam ser de linho, elas não poderiam ser de lã. Porque mesmo sendo Arão, irmãos, que estava fazendo a expiação pelo povo, irmãos, ele ainda era um pecador. E ele não podia fazer nada por si mesmo, não era esforço de Arão, não era o suor de Arão, não era uma obra de Arão, não era nada, né, que ele pudesse fazer, porque primeiro ele tinha que fazer expiação pelos seus próprios pecados. Em outras palavras, irmãos, não havia mérito nenhum naquela obra que era feita naquele dia da expiação em Arão. E nenhum outro sumo sacerdote que existiu durante o decorrer das eras. Nunca houve no Antigo Testamento, irmãos, mérito nenhum de homem algum, quando Deus decidia perdoar o seu povo.
à luz das Escrituras, irmãos, nunca houve mérito de nenhum homem quando Deus decidiu perdoar o seu povo. Não havia obra humana naquilo, porque eles não podiam suar. Mas nós lembramos, irmãos, daquela sentença que havia sido dada lá em Gênesis, que o homem, irmãos, ele comeria do fruto do seu suor. Isaías nos fala, irmãos, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, irmãos, e a sua alma se satisfará. A Bíblia vai nos descrever, irmãos, que houve somente um homem que suou, irmãos. E esse homem lá no Getsemane, irmãos, de fato ele suou. A ponto, irmãos, o seu suor se tornar como diz, gotas de sangue. Porque naquela noite, irmãos, o nosso Senhor foi preso, foi entregue. Ao amanhecer ele foi julgado, ele foi imolado. Mas ele viu o fruto do seu penoso trabalho, irmãos. E ao ver o fruto do seu penoso trabalho, irmãos, a sua alma se alegrou. A palavra de Deus não voltou vazia. Quando o Senhor voltou, ele trouxe muitos filhos ao Pai. E isso, irmãos, nós vemos claramente na pessoa de Cristo. Em Levítico, irmãos, vai nos falar, trazendo uma expressão tão clara de que não era somente Arão, mas todo o povo. No versículo 29, Levítico 16, que ele vai nos falar: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina sobre vós. Não, nenhuma obra, irmãos, fareis. Porque naquele dia, irmãos, que o Senhor Jesus ele foi preso, que ele padeceu, irmãos, homem nenhum poderia fazer nenhuma obra. Somente o nosso sumo sacerdote poderia fazer algo por nós. E Arão, nós vimos que não é esse homem, irmãos, de hipótese alguma tem como Arão ser esse homem. Somente o nosso Senhor, irmãos, naquela noite, ele sentiu toda a aflição, todo o peso, irmãos, toda a oposição das trevas. Sobre ele, na cruz do Calvário, caiu, irmãos, toda a ira de Deus. Somente ele, irmãos, ele poderia fazer alguma coisa. Porque lembra, o propiciatório, irmãos, a medida do propiciatório era a exata medida da arca, era a exata medida de Cristo. Nenhuma obra fareis. O versículo 31 vai nos falar: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. Irmãos, naquela noite foi o Senhor que afligiu a sua alma. A sua alma foi afligida de todas as formas. Nós, irmãos, nos afligimos em nada, recaiu sobre ele. Mas fala o seguinte, irmãos: é sábado de descanso solene para vós outros. Por que, irmãos, pode ser sábado de descanso solene para nós, irmãos? Porque o Cordeiro na cruz do Calvário, irmãos, ele pôde dar aquele brado dizendo: está consumado. Porque tudo o que foi feito naquele dia, irmãos, você, eu, não tivemos nenhuma vírgula de participação. Nós não movemos nenhum passo, nós não suamos nenhuma gota, irmãos. Mas a Bíblia mesmo assim diz que é descanso para nós, é sábado de descanso para nós. Hebreus vai nos trazer de uma forma muito clara o que é a nossa parte. Hebreus capítulo 4, versículo 3, irmãos, somente a parte A do versículo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Para nós, irmãos, é descanso. O que nós fizemos para descansar, irmãos? A Bíblia é tão clara. Cremos.
porque, irmãos, quem teve que ter uma vida justa, com atos de justiça, e não foi uma veste que foi dada a ele, irmãos, ele caminhou, irmãos, de tal forma que nele não se encontrou, irmãos, dolo nenhum, mancha nenhuma, pecado nenhum. Ele é santo, inculpável, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, irmãos. Nele, irmãos, não existe nada de culpa nele. A lei, irmãos, não constituiu o homem. A lei constitui homens fracos, mas a palavra do juramento, ela constitui um filho perfeito para sempre. E o que sobrou para a nossa parte, irmãos? Nós que cremos. A vida cristã, irmãos, ela é tratada o sentimento de culpa, de escravidão, porque lembra que naquela noite, irmãos, não foi só um sangue derramado e o Senhor estabelecendo uma aliança. Aquela noite eles foram libertos. Aquela noite que aquele cordeiro pascual foi imolado, irmãos, eles foram libertos do Egito, das garras de Faraó, da mão de Faraó que os oprimia. Irmãos, tudo quanto a nossa parte foi simplesmente crer naquilo que Ele fez e não naquilo que nós fazemos. Então, quando nós falamos, irmãos, do sacrifício de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo, irmãos, nós nos achegamos diante do Senhor todas as vezes, não confiado em méritos que nós temos, não confiado em obras que nós fizemos, não confiado porque nós somos bons para determinadas coisas, mas, irmãos, nós nos chegamos como um povo chamado a descansar. A sua salvação, irmãos, ela foi dada porque o Senhor fez algo por você. Mas a sua parte, a única coisa que você fez, irmãos, Deus te deu um sábado solene. Naquele dia, descansamos, confiados naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A nossa jornada, irmãos, ela não pode, em momento algum, perder essas verdades. Salvos pela graça, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi o Senhor, irmãos, que decidiu subir a Jerusalém. Foi o nosso Senhor, irmãos, que ofereceu a si mesmo. Foi o nosso Senhor que fez propiciação. E em Cristo Deus pode ser propício a nós. E essas verdades do Senhor, irmãos, jamais devem sair dos nossos corações. Irmãos, não é normal um filho de Deus viver tendo culpa. Não é normal um filho de Deus viver como escravo. Não é normal um filho de Deus viver se corrompendo. Irmãos, o Senhor nos libertou das garras do pecado. Ele fez algo por nós e não fomos nós que fizemos algo por nós. Ele, irmãos, que pagou o preço e nós somos frutos do seu penoso trabalho. E nele Deus nos declara que nós somos como que justiça de Deus. Então, irmãos, tomemos as verdades do Senhor. Irmãos, toda a capacidade está no Senhor. Para nós, irmãos, é um descanso solene. Irmãos, nós somos um povo chamados a descansar. Guarda isso no seu coração. Nós somos um povo chamados a descansar. Irmãos, a vida cristã não é uma vida penosa. Às vezes a gente trata de alguns assuntos e parece que a vida cristã é uma coisa muito difícil. Irmãos, a vida cristã é alegria. Nós não caminhamos na esperança de que um dia alguma coisa possa ser feita em nosso favor. Nós caminhamos porque algo já foi feito em nosso favor. Nós não chegamos na nossa reunião esperando que o Senhor faça alguma coisa a nosso respeito, mas chegamos aqui prostrados com grande alegria no coração, celebrando com júbilo ao Senhor, porque Ele fez. A Bíblia vai nos dar uma descrição depois de falar, irmãos, que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E a Bíblia vai usar uma expressão tão bela: e
nos fez assentar. Sabe o que é assentar, irmãos? Sabe por que nós estamos assentados? Porque a obra acabou. A obra foi feita, irmãos. Nós caminhamos olhando para essas coisas, para que a culpa, para que a escravidão, irmãos, não encontre algum tipo de espaço na nossa mente, irmãos. Irmãos, quem suou foi o Senhor. Quem adentrou e abriu um novo caminho, irmãos. E hoje já não é descrito que aquele caminho está fechado, pelo contrário, irmão, está aberto. E nós somos chamados, irmãos, a estar diante desse trono. E lá, irmãos, a misericórdia, a graça para nos socorrer. A gente pode falar, mas irmãos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, tem tanta dificuldade, tantas coisas que envolvem a minha alma, que envolveu a minha semana, o meu mês, as minhas situações. Irmãos, o Senhor fez algo por nós há 2000 anos atrás, mas o trono de misericórdia, de graça permanece para nos socorrer hoje. Irmãos, existe um estoque insondável, ilimitado para te socorrer. Você pode continuar assentado, porque o Senhor, Ele está ministrando sobre nós dia após dia. Irmãos, essa fonte não cessa em nenhum momento. Nós que cremos, entramos no descanso. Nós não estamos buscando entrar em algo, nós já estamos. Essa é a vida que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. E que jamais saia de diante dos nossos olhos as verdades que nós temos em Cristo. Vivamos por elas, irmãos. E graças, irmãos, porque não foi nada que nenhum de nós fez. Porque não é mérito de nenhum de nós, irmãos. Porque isso parte que Deus amou. E Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, a ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que crê tenha vida, e vida eterna. Amém, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Senhor, graças por sumo sacerdote tão perfeito que o Senhor nos deu, Senhor. Santo, inculpável, sem mancha, Senhor, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade de fazer como os outros sumos sacerdotes sacrifício por si. Ó Deus, a palavra da lei, Senhor, ela constitui a homens fracos, Senhor, e a lei nos mostra que nós somos fracos, Senhor. Senhor, mas a palavra do juramento constitui o Filho perfeito para sempre, Senhor. Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque existe uma obra que é eterna, Senhor. Não precisa ficar se repetindo ano após ano, Senhor. Senhor, não nos precisamos ficar lembrando ano após ano que nós éramos pecadores, Senhor, mas mediante a Tua obra, Senhor, nós entramos, Senhor. Oh, Senhor, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos preparou, Senhor. Oh, Senhor, abre os nossos olhos para ver essa obra, Senhor. Tira de nós, Senhor, qualquer dificuldade, Senhor. Tira de nós qualquer senso de culpa, Senhor. Qualquer, Senhor, senso de escravidão nas nossas mentes, Senhor. Que nesse tempo, Senhor, possamos conhecer profundamente a liberdade pelo qual o Senhor nos chamou como filhos de Deus, Senhor. Nós que cremos, entramos no descanso, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque aquela obra somente o Senhor poderia fazer, Senhor. Muito obrigado porque somente o Senhor poderia oficiar naquele dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque por meio da sua morte, Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, porque recebemos vida, Senhor, e vida eterna, Senhor. Senhor, bendito é o santo nome do Senhor. Declaramos, Senhor, que somente o Senhor Jesus é digno, Senhor, de honra, glória, louvor para todo sempre, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor.